Olá galera, tudo bem? Me chamo Ivan Júnior Bastos. E você, como é que é seu nome? Theo Vitório, Quantos anos você tem, Theo? 5. Muito bem. Esse garoto é o filho aqui desse cabeleireiro que veio trazer um vídeo legal falando sobre corte para crianças. Então, pessoal, na verdade, assim, o objetivo não é cortar o cabelo dele e fazer uma didática sobre o corte dele, mas sim trazer dicas a respeito de cortes infantis, como fazer os procedimentos, tirando dúvidas a respeito de quando vir para o salão, qual a melhor hora para isso, se tem algum horário do dia que é preferível, se tem alguma época da fase deles, os primeiros cortes de cabelo que eu quero falar. Então, eu inicio aqui falando o seguinte: a melhor época de corte de cabelo para essa moçada, em geral, seria o seguinte: quanto antes melhor. Afinal de contas, a adaptação deles é como se fosse uma escolinha, tem uma similaridade. O importante é que eles venham e se sintam à vontade. E quando eles são bem pequenininhos, dependendo da quantia de cabelo que eles têm, porque tem criança que nasce com mais cabelo do que outros, né? E eles são assim, ó, brincalhões, espalhafatosos, ficam fazendo careta pro espelho, esse tipo de coisa, né? Então, olha só, na verdade, paciência não é o forte das crianças, né? Então aqui eu vou começar a molhar o cabelo e logo cortar, senão daqui a pouco já acaba a pilha, e mesmo sendo filho de cabeleireiro, é normal, né? Então, assim, tem crianças que nascem com mais cabelo do que outros. Então, aqueles primeiros cortes de cabelo são para tirar aquelas penugens, aqueles cabelinhos assim que acabam, de certa forma, tendo mais cabelo nessa região assim, são mais carequinhas em cima, cheio de falhas. Muitos pais acham que não é necessário trazer para o salão, cortam em casa, aparam ali, beleza, sem problema nenhum, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que quanto mais eles tiverem contato com a barbearia, com o salão de beleza, vai ser melhor, porque no final das contas eles vão se acostumando com isso tudo. E nesse sentido, acaba que fica bem mais fácil depois. Então, olha só, pessoal. Aí, a tendência do cabelo com o passar do tempo, depois de uns 6 a 8 meses, esse cabelinho acaba caindo e eles ficam carequinhas. Aí você já trouxe no salão, se foi cabeludinho, já trouxe, imagina uma situação. Trouxe no salão, ele cortou o cabelo, ele perdeu aquelas penugens, e aí depois ele vai levar um tempão até esse cabelo se formar de novo e acabar tendo a necessidade de vir para o salão. Até lá, já entra uma outra fase deles. Eles acabam muitas vezes esquecendo daquilo que tiveram aquelas primeiras vindas para o salão, e aí ele começa a não gostar da vinda para o corte de cabelo. Ele começa a ter medo, porque eles já começam a entender que quando você fala cortar cabelo, na cabecinha deles aquilo está remetendo a um machucado. Cortar dói. Eles não gostam de cortar a unha, né? Então eles são mais arredios. Então você fala sobre cortar cabelo, a criança acaba não gostando. Então qual é a dica que eu dou para vocês? Uma das dicas é trazer junto com o pai, quando o pai vai cortar o cabelo. Isso é interessante porque daí a criança já vai vendo aquele acontecimento ali na frente dele, que o pai também corta, ou o tio ungindo, ou até mesmo a mamãe, né? Hoje em dia, né, tudo é muito corrido, então às vezes um não consegue trazer, outro traz. Enfim, o importante é que a criança veja que aquilo é algo muito normal, e que o pai ou a mãe, a Dinda, a maninha, o mano mais velho, tudo isso vai se tornando algo do cotidiano dele. Então, com o passar do tempo, tudo isso vai ficando natural. Outra dica que a gente dá é trazer um tablet, trazer um celular, deixar eles olhar algum videozinho, para que eles possam efetivamente tornar aquele momento de corte de cabelo um momento agradável. Que depois do salão eles vão para uma pracinha, que você leve para fazer uma coisa bacana, né? Não traga essa criança com sono, com fome, porque eles ficam mais, digamos assim, com pouca paciência, com fome, irritados, né? Então isso é super normal que a criança acaba não gostando daquele momento, assim, ela está mais arredio, com sono, né? Eles ficam azedinhos, como a gente diz, né? Então é super normal. E
À medida que a gente vai cortando o cabelo aqui, a gente vai lembrando de situações que já aconteceram conosco. Por exemplo, já tivemos que parar de cortar o cabelo da criança porque não teve condição nenhuma. A criança começou a chorar e para que não se tornasse um trauma muito grande, a gente necessariamente deu um pause e deixou para outro dia. Mas às vezes o pai vem de longe, quer exigir que a gente termine o corte de cabelo. E isso realmente faz com que a gente vai testando os limites que a criança vai nos dando. Muitas vezes sim, o pai e a mãe têm que segurar um pouquinho mais, conter um pouco a criança. Mas isso tudo a gente vai dosando, então cada caso é um caso, tá? Então já aconteceu de crianças chorarem o tempo inteiro, todo o corte de cabelo, mas o pai e a mãe querem que a gente termine o trabalho, então a gente fica numa sinuca de bico, a gente fica às vezes, será que eu levo adiante esse corte, ou é melhor deixar para outro dia? Enfim, bom, são situações que vão acontecendo do dia a dia. É, do cabelinho. Então assim, a criança, ela não tem necessariamente muitas vezes paciência, acaba que a gente precisa inventar circunstâncias de brincadeira, interagir com eles, eles vão falando, que nem ele está falando agora, isso aqui não é nada ensaiado, então a gente deixa super natural, né? O cabelo preto, viu que legal? É porque ele está molhado. Então a gente vai mostrando as ferramentas. Quando a gente vai usar uma maquininha, muitos perguntam, mas dá para usar maquininha logo nos primeiros cortes? Na verdade, isso são testes que a gente vai fazendo com a criança. A gente vai percebendo se a criança deixa ou não. Porque a maquininha, ela dá uma certa vibração. Quando a gente liga a maquininha, liga aí a maquininha, Theo, para nós. Aperta aí o botão. Olha só, a gente entrega a ferramenta na mão deles para eles brincarem com isso, para que eles possam, de certa forma, ter uma interação com a ferramenta. Só que a máquina, ela vibra, ela trepida. E aí faz com que, de certa forma, na hora de encostar no cabelinho deles, isso dá um espanto. Tem criança que dá cosquinha, acha legal, acha bacana. Aí a gente permanece usando. Outros, tu aproxima a maquininha, já é um drama, já é um pavor. Então o que acontece? De certa maneira, cada caso é um caso, como eu já disse. Então a gente vai interagindo, vai percebendo se a criança deixa usar a maquininha, se ela é arredia, se não. Então são coisas assim que a gente vai percebendo. Já teve corte de cabelo que a criança teve que parar na metade do corte para ir no banheiro. Oi. Eu esqueci que eu falei para ele que durante o corte talvez eu ia usar o molhador, falar sobre isso aqui. Olha só, ele está me ajudando, pessoal. O spray da água muitas vezes é uma forma de a gente brincar com a criança, molhar assim. Aí, ó, eles gostam de pegar o vaporzinho no ar. Então são formas de brincar, a gente molha a mão, né? Isso é divertido, né, Theo? Cortar cabelo é uma coisa legal, né? A gente fica mais bonito, né? Viu? Que legal. É tipo álcool gel. É tipo álcool gel, né? Olha só. É tipo álcool gel, só parece vento. Muito bem. Então, ele falou álcool gel, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, falando bem sobre isso. A gente está sem máscara, porque aqui é pai e filho. Os clientes hoje são atendidos com máscara, a gente permanece, dependendo da fase das bandeiras, a gente faz questão que a própria criança mantenha a máscara em uso. Mas aqui, pai e filho, né, tem convívio diário, não tem necessidade. Mas muito bem, o Theo está me ajudando aqui a fazer o vídeo ficar mais interessante. A gente esquece, não tem anotação nenhuma, a gente está falando bem espontâneo. Mas enfim, se faltou alguma coisa para falar a respeito do corte infantil, outra hora a gente volta fazendo mais um tema, fazendo mais um vídeo. O que eu quero é trazer assim alguma mensagem que o importante, na verdade, nesse momento, é que o pai entenda que o profissional está ali com toda a boa vontade do mundo. Só que às vezes um corte de cabelo que o pai traz ou a mãe traz no celular, na internet... Você quer tirar? Então eu já tiro aqui. O corte de cabelo nem sempre é possível fazer porque na verdade assim, ó, a criança às vezes não dá a condição, não dá o tempo de a gente poder fazer, tá? Então o que acontece? A gente tem boa vontade, a gente quer reproduzir os cortes de cabelo da internet, de imagens, a gente se prepara para isso, só que a gente sempre individualiza a situação, a circunstância. Se a criança tem paciência, se ela tem o cabelo ideal para aquilo. Lembrando que
metade do corte de cabelo é o corte e metade é o penteado, a produção. Aí ele sai da cadeira, assim que nem ele tá fazendo aqui, tomando do lado o seu todinho, aí ele volta pra cadeira, aí vai usar o chinelo, tá aqui no estúdio fazendo, circulando, e assim às vezes a gente termina o corte de cabelo da criança em pé mesmo. Vem cá, cara, volta pra cá, tem que dar um tchau aqui pro vídeo, mas que coisa séria. Tu já tá querendo terminar, né? E aí, pra vocês verem que é tudo normal, tudo espontâneo, olha, quase caiu da cadeira, né? Ah, meu Deus do céu. Então, olha só, dá tchau pro pessoal aqui. Tchau. Tchau, pessoal. A gente volta em outros vídeos, ele já vai descendo aqui. Não, eu quero subir. Ah, ele quer subir e descer, então é assim mesmo, Eu quero gente. subir e descer sozinho. Então vai fundo, sobe aí no cavalinho. Eu só sei descer sozinho. Tá bom, então. Eu, Ah, tu subir, tu precisa de ajuda? é só eu descer sozinho. Tá bom, então tu só desce sozinho. Perfeito. É só ficar Muito bem. Isso aí, desce aí que o pai vai fazer as considerações finais. Então tá. Como eu falei, a ideia não era mostrar o corte em si dele. Era para aproveitar a presença dele aqui no salão hoje, que tá tudo fechado, estamos em madeira preta. Então, não encosta ali, filho, vai tremer o vídeo. Vem cá, não pode encostar, depois tu olha o vídeo, tá? Vem cá. Então, olha só. Nesse caso, se faltou algum assunto, a gente volta outra hora, comenta. O importante é que a gente queria trazer uma mensagem de tirar algumas dúvidas assim a respeito de qual a melhor horário. O que eu queria ver. Tá bom, depois tu olha. Não interrompe o pai agora, o pai tá gravando, tá? Então olha só, a melhor idade é quanto antes melhor. É tipo uma escolinha, é tipo uma adaptação. Na verdade isso é super necessário, indo aos poucos. Como a gente disse, o pai, a mãe, o Dindo, a Dinda, alguém traz junto e preferencialmente senta na cadeira, deixa a gente mexer no adulto para ele ver que aquilo ali é normal. Todas essas coisas assim que criam condições para que a criança fique à vontade, a gente possa ter uma boa, digamos assim, uma boa relação, a gente não se torna um estranho. Então, não venha no salão só cortar o cabelo. Se você está passando na frente aí na cidade, está passando na frente da barbearia onde a sua criança sempre corta, passa lá só para dar um oi pro tio ou pra tia, pra cabeleireira também, né? Por que não? Então, isso faz com que haja essa sintonia, a gente se torna próximo e cada vez mais os cortes de cabelo são tranquilos de fazer e a gente vai tendo uma relação longa com a criança. Porque, afinal de contas, cortar cabelo é uma das coisas que a pessoa mais faz ao longo da vida dentro do salão. A pessoa começa a pintar o cabelo muito mais tarde, alisar muito mais tarde. Então, cortando o cabelo é uma coisa assim que é a inserção, é aquilo que começa. Então, por isso, a gente tem que ter essa relação de confiança, segurança e passando sempre uma boa informação para todos. Um abraço, valeu galera, tudo de bom!